gostaria então de compartilhar com vocês as 10 lições que o jornalismo me ensinou sobre assertividade, começando pela primeira delas. A primeira lição que eu aprendi é que para você ser assertivo, seja para fazer uma reportagem, para dar uma palestra, gravar um vídeo, conduzir uma reunião, conversar com o seu cliente ou seu fornecedor, você precisa ter repertório. Imagine comigo, você é repórter, chega na TV e pega a sua pauta. A pauta é um documento, gente, com todas as informações básicas da reportagem que você vai produzir. Lá está escrito quais são os entrevistados que você vai conversar, o tema da sua reportagem, algumas informações básicas sobre aquele assunto. E aí você pega essa pauta, você chega no lugar da sua reportagem e você se depara com o seguinte tema. Hoje você vai falar sobre uma pesquisa que estuda as larvas encontradas em cadáveres para solucionar crimes. Ou então você pega a sua pauta e você vê que você vai ter que fazer uma cobertura de uma sessão na Assembleia Legislativa onde vai ser votado um polêmico projeto de lei. Sim, gente, eu já fiz reportagens sobre esses temas e sobre outros muito diferentes. Uma vez até cheguei a entrar num frigorífico para fazer uma reportagem sobre quais eram as sensações que uma pessoa tinha quando estava tendo hipotermia. Então, imagine, em temas tão variados, situações tão adversas, como é que a gente vai produzir uma reportagem com o objetivo de informar as pessoas sobre um assunto que você não domina e nem conhece? É impossível, não é mesmo? Então, só existe uma forma da gente conseguir fazer isso, que é pesquisando sobre o tema, se aprofundando, tendo repertório. E esse é um aprendizado que eu levo até hoje. Para que você seja assertivo na sua comunicação, a lição número 1 é que você seja capaz de preencher cada minuto da sua fala com informações de valor. E isso é impossível se você não estiver bem informado, se você não dominar o seu assunto. A segunda lição muito valiosa que o jornalismo me trouxe sobre a assertividade é: nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Como assim, Thaís? Gente, existem muitas maneiras de nós fazermos perguntas. Existem perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas que direcionam a fala do nosso entrevistado, como, por exemplo, eu posso encontrar qualquer um de vocês amanhã na rua e perguntar: e aí, o que você achou da minha palestra de ontem? E assim, esse é um exemplo de uma pergunta aberta, que permite uma variedade imensa de respostas, ou mais curtas, ou mais longas, isso vai depender de cada um. Mas existe uma outra forma de eu questioná-los. Eu posso perguntar, por exemplo, e aí, gostou da minha palestra de ontem? E dessa forma, eu acabo restringindo a sua resposta. Existe uma tendência maior que você responda sim ou não, o que configura essa pergunta como uma pergunta mais fechada. Mas eu ainda posso perguntar de um outro jeito. Eu posso perguntar: foi bem bacana a minha palestra de ontem, não foi? E quando eu faço uma pergunta dessa forma, além de ser uma pergunta fechada, eu estou direcionando a tua resposta para algum lugar. Compreender essas sutilezas da nossa comunicação é muito importante para que a gente seja mais assertivo, porque nós precisamos perceber que, dependendo da forma como nós perguntamos algo a alguém, ou como nós expressamos as nossas ideias, nós impactamos o outro de maneira completamente diferente. Você percebe no seu dia a dia qual é o impacto da sua comunicação? Qual é a imagem que você passa quando você se comunica? Que sensações a sua comunicação desperta nas pessoas à sua volta? Se você ainda não para observar esses aspectos da comunicação, o primeiro convite, então, que eu te faço é para que você comece a perceber a influência que você tem nas pessoas à sua volta através da forma como você se expressa. Bem, 2 lições, então: ter repertório e compreender as sutilezas aí da nossa comunicação, saber como fazer a pergunta certa na hora certa, do jeito certo. Terceira lição que o jornalismo me ensinou: existe uma diferença enorme entre opinião e informação. E nós precisamos perceber quando nós estamos utilizando um ou outro desses recursos. Hoje em dia, existe muita opinião disfarçada de informação. Você pode ser assertivo na hora de emitir uma opinião, você pode ser assertivo na hora de passar uma informação, mas você nunca vai ser assertivo se você repassar uma opinião fantasiada de informação. Então, nós precisamos tomar cuidado sobre como nós descrevemos as situações à nossa volta. Se nós costumamos utilizar muitos adjetivos, por exemplo, para nomear aquilo que acontece conosco ou com as pessoas que estão ao nosso entorno, se nós costumamos utilizar muitas expressões como eu penso que, eu sinto que, na minha opinião, no meu ponto de vista,
A gente tem que ter consciência que quando nós utilizamos essas expressões, na verdade, nós estamos emitindo um juízo de valor, um julgamento, uma opinião. Nós não estamos descrevendo um fato. Existe uma diferença muito grande nisso. E a assertividade, ela passa por nós aprendermos a descrever mais e julgar menos. E uma forma da gente fazer isso no nosso dia a dia é começar a prestar atenção sobre como é que nós reportamos os assuntos. Então, se você precisasse descrever algo, um fato que aconteceu contigo hoje, como você faria isso? Que palavras você utilizaria? Que termos? Você utiliza muitos adjetivos? Você diz que aquilo foi bom ou ruim? Você dá um nome para isso? Então, perceber a forma como você descreve as situações é importante, porque quanto mais objetivo, mais preciso você for na hora de descrever um fato e menos juízo de valor, menos julgamento você fizer sobre ele, mais perto desse caminho da assertividade você está. Quarta lição que o jornalismo me ensinou. Vocês sabem como são chamados os jornalistas recém-formados? Todo recém-formado recebe o apelido de foca. Por quê, gente? Porque todo recém-formado escorrega, entra em fria de vez em quando. Enfim, o erro faz parte do aprendizado. Então, a quarta lição que o jornalismo me trouxe é: sim, você vai errar. Por melhor que sejam as suas intenções, por mais dedicado que você vai errar. E você vai errar publicamente. E isso me lembra de uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu lembro como se fosse hoje do meu primeiro ao vivo como repórter. Logo depois que eu me formei, eu fiz o trainee da RPC, foi a minha formatura, e eu fui contratada pela sucursal da RPC de Ponta Grossa para trabalhar como repórter lá. Eu era de Curitiba, acabei me mudando para Ponta Grossa, e logo na minha primeira semana na cidade, eu fui escalada para fazer um ao vivo no Jornal do Meio-Dia sobre a entrega dos carnês de IPTU na cidade. Já começa, pessoal, que eu nem dormi na noite anterior, de tão preocupada que eu fiquei com esse ao vivo. Eu tinha um medo imenso de errar, de passar uma informação que não fosse a informação precisa, enfim, todos aqueles medos que nós temos quando a gente começa a falar em público. No jornalismo não é diferente. O fato é que nós chegamos ao local do link, que era uma agência dos Correios, quase uma hora antes de eu entrar ao vivo. E quando eu entrei ao vivo, a gente começou ali aquela fala com o entrevistado e tudo mais. Me preparei bastante antes, repeti várias vezes o textinho que eu precisava dizer. Chegou na hora, entramos ao vivo. O ao vivo durou aí uns 2 minutos, mas para mim aquilo foi uma eternidade. Finalmente o ao vivo terminou. E aí veio aquela sensação de... acabei. Superei essa. Olhei para o meu cinegrafista e perguntei para ele assim: e aí, como é que foi? Convicta de que tinha dado tudo certo, de que eu tinha ido super bem. O cinegrafista olhou para mim e disse assim: olha, Thaís, foi bom, tirando o fato de que você disse que estava falando ao vivo diretamente de Curitiba, sendo que nós estamos em Ponta Grossa. Gente, quando ele disse isso para mim, eu fiquei arrasada. Arrasada. Percebam só. O meu pânico daquela situação foi tão grande que eu nem me dei conta do que eu estava dizendo enquanto eu estava falando. Já aconteceu alguma vez isso com vocês, quando você sobe num palco para fazer uma palestra, uma apresentação na faculdade, na escola, de você simplesmente assim ter um branco e de repente você nem lembra aquilo que você disse? Pois é, isso já aconteceu comigo. E eu lembro que eu voltei para a redação assim super chateada, envergonhada. Eu tinha plena convicção de que nunca mais me mandariam para um ao vivo outra vez na vida. Que nada, né, gente? Eles já estavam acostumados com esse tipo de situação, porque afinal de contas erros acontecem, e naquela mesma semana eu estava lá na rua de novo, fazendo mais um ao vivo, aprendendo mais um pouquinho. Então, gente, uma coisa bem importante é compreender que sim, nós vamos errar. E aceitar o erro é uma forma muito estratégica da gente lidar com ele, porque a partir do momento em que você aceita que sim, você pode falhar, que isso pode acontecer, a gente diminui o peso que o erro tem sobre a nossa vida. Então, aceita que dói menos. Só erra quem tenta. A única maneira de você nunca falhar em uma apresentação em público é nunca aceitar um convite para falar em público, não é mesmo? Então, ter compreensão disso vai ajudar você a lidar com essa pressão que a gente fica, com o medo de errar, com a vergonha pelo erro. E uma estratégia que eu compartilho bastante com os meus clientes sobre como lidar com o medo de falar em público é uma estratégia que era utilizada pelos samurais para se preparar para ir para uma guerra.
Você concorda comigo que o medo de falar em público é um medo que não te coloca em um risco real? Você não vai acontecer nada contra a sua vida se você subir num palco e falar em público. É claro que você pode errar, você pode passar vergonha, mas o fato é que algumas pesquisas dizem que o medo de falar em público é maior que o medo da morte, mas você não está correndo risco de vida nenhum ali quando você está em cima do palco. Já um samurai, sim, ele está correndo esse risco, ele está correndo perigo, né, quando ele vai para uma guerra. Então, como é que eles lidam com essas situações para que possam internalizar isso de uma maneira mais positiva? É falar sobre o medo que eles têm, que no caso é o medo da morte. Muitas vezes nós temos a tendência de jogar para debaixo do tapete os nossos medos, as nossas inseguranças, aquilo que nos aflige. Quando, na verdade, a melhor forma de lidarmos com o medo e a vergonha é a gente falar sobre isso. A Brené Brown, no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, fala muito que a vergonha ela é imune à luz. Ou seja, quanto mais a gente fala sobre aquilo que nos envergonha, mais fácil, de certa forma, é lidar com aquilo, porque é como se a gente conseguisse tirar isso de dentro da gente, colocar para fora, olhar para esse medo, para essa vergonha e entender, ok, você faz parte de mim, mas eu consigo lidar com você. E é assim que a gente vai fazendo esse exercício diário de lidar com os nossos medos, as nossas frustrações, a nossa vergonha. E só mesmo tentando é que a gente vai conseguir cada vez mais fazer com que isso seja algo normal nas nossas vidas, com que aquele medo do meu primeiro ao vivo nunca mais se repita daquela mesma forma. É claro que até hoje, diante de uma apresentação, quando eu vou fazer um mestre de cerimônias, eu tenho um frio na barriga. O frio na barriga faz parte de qualquer novidade, de qualquer momento desafiador da nossa vida. Mas entender que esse frio na barriga faz parte do processo também ajuda você a lidar com o medo de falar em público. A próxima lição, a quinta, que eu aprendi no jornalismo, também está muito relacionada com essa, né, do medo, do erro, que é, quanto mais você pratica, melhor você fica, e quanto melhor você é, mais você gosta daquilo que você faz. Lembra que eu disse que eu entrei na TV como trainee? Pois é. Naquela época, na televisão, para que a gente pudesse aprender com as pessoas melhores, com as pessoas mais experientes, nós acompanhávamos os repórteres no seu trabalho, quando eles iam para a rua fazer uma reportagem, nós, como trainees, acompanhávamos, observávamos como eles faziam, como eles interagiam com os entrevistados, como eles gravavam a passagem, que é aquele trecho da matéria em que o repórter aparece, né? A gente ficava observando tudo isso. E eu lembro que na minha primeira reportagem como trainee, eu saí com o Sandro Dalpículo. O Sandro Dalpículo, pessoal, é um dos repórteres, assim, que é uma sumidade aqui no Paraná e mesmo no Brasil inteiro, já fez dezenas de reportagens com uma repercussão nacional e para mim sempre foi uma inspiração. Então imaginem como era para mim, uma estudante de jornalismo, sair ao lado de um repórter assim que já tinha tanto conhecimento, era tão consagrado na área, né? E eu lembro que ele foi fazer uma reportagem sobre o aumento do preço do combustível. Chegou no posto de gasolina, entrevistou o dono do posto, entrevistou lá os consumidores e gravou a passagem dele, gravou de primeira, né, claro. E aí ele olhou para mim e falou bem assim, você quer tentar gravar uma passagem? E me deu o microfone. Eu, como não nego desafios, né, peguei o microfone da mão dele e falei, vamos nessa. E fui gravar a passagem. Quando eu segurei o microfone, me posicionei diante da câmera, para começo de conversa, eu nem sabia direito o que é que eu ia falar. E foi só nessa hora que eu me dei conta. Ele, então, olhou para mim e falou assim, calma, vamos pensar aqui o que você tem em mente que você gostaria de dizer. A gente trocou uma ideia, ele me ajudou ali a montar um textinho. E, enfim, fui e comecei a gravar. Tentei umas 320 vezes até que eu conseguisse gravar do começo ao fim sem errar, sem nenhum tropeço. Fui. Quando a gente chegou na redação e eu fui assistir o meu material, nossa, eu detestei o resultado. Achei que eu fiquei apática no vídeo, achei que eu me mexi rápido demais. E aí ele, com um olhar muito empático e uma precisão cirúrgica na fala, ele disse assim para mim, olha só, se nós taparmos essa parte aqui do vídeo, e ele tapou a parte da minha mão, que eu mexia demais, era um gesto assim que não tinha nada a ver com a fala, sabe? Puro nervosismo. Ele falou, observe a sua expressão facial. Olhe como a sua expressão facial é positiva, como transmite uma credibilidade no vídeo. Continua nesse caminho, continua exercitando, observa os seus gestos, a forma como você se move no vídeo, e tenta ir ajustando esses gestos de acordo com a fala, os gestos um pouco mais amplos, um pouco mais suaves. E assim eu segui o conselho dele, continuei repetindo, continuei treinando,
Até que gravar um vídeo se tornou parte da minha rotina, algo com que eu consigo fazer com muita facilidade, mas nem sempre foi assim. Já foi muito difícil. Hoje é um pouco mais fácil, não porque falar bem em público ou gravar um vídeo foi um dom na minha vida, nada disso, mas porque foi uma habilidade que eu fui treinando e fui desenvolvendo. Eu lembro, pessoal, que nessa época, para vocês terem uma ideia, eu assistia o jornal no mudo, só para observar como os repórteres interagiam com a câmera, para onde eles olhavam, como eles gesticulavam, e assim eu ia modelando esse comportamento deles. Na época eu achava que eu estava imitando, depois quando eu fiz a minha formação em programação neurolinguística, eu descobri que o nome disso é modelagem, e que é uma técnica utilizada quando a gente quer desenvolver uma nova habilidade. Anos depois, eu conheci esse livro, e ele foi meu livro de cabeceira por muito tempo. Aqui eu entendi qual é o impacto que os gestos provocam na nossa comunicação, a diferença entre a percepção de uma pessoa quando a gente gesticula no vídeo, gesticula presencialmente com alguém. Então, para mim, foi muito importante, me ajudou bastante, e hashtag fica a dica aí para vocês, que eu acho que também pode ajudá-los a desenvolverem a sua comunicação, sua linguagem não verbal, suas expressões faciais, que são muito, muito, muito importantes para que a gente dê força à nossa mensagem. E aí, pessoal, nesse tempo todo, vem a sexta lição que o jornalismo me ensinou. O jornalismo me ensinou que comunicação, sim, vai muito além daquilo que a gente fala. Me ensinou que os gestos, que o tom de voz, que a nossa expressão facial tem um peso enorme na transmissão da mensagem. Um dos primeiros feedbacks que eu recebi do meu chefe quando as minhas primeiras reportagens foram ao ar é de que eu parecia muito nova, que a minha voz era muito fina, que isso fazia com que eu não transmitisse tanta credibilidade assim. E é claro, tinha um sentido para isso. Eu realmente era nova, eu tinha 21 anos, realmente eu tinha um biotipo diferente, eu utilizava roupas que não me ajudavam no vídeo, e aí começou todo um processo de construção de uma marca pessoal que ainda está evoluindo, porque marca pessoal é algo que a gente começa a desenvolver e que não tem um fim, é um projeto de longo prazo, né? Mas ter consciência sobre a forma como a nossa linguagem não verbal, as nossas expressões faciais, o nosso tom de voz impacta no outro é muito importante. E aí, de novo, eu resgato a pergunta que eu já fiz para vocês. Você tem consciência de qual é a imagem que você passa quando você se comunica? De quais são as sensações que a sua voz provoca no outro, que o seu gestual provoca no outro? Se você tem dificuldade para perceber tudo isso, um bom caminho é você começar a prestar atenção nos feedbacks que você recebe das pessoas que convivem com você. O que normalmente as pessoas falam sobre ti? Elas dizem que você é muito agressiva ao se expressar, ou frequentemente você recebe o feedback de que a pessoa não consegue ouvir direito o que você está falando, que você fala muito baixo, que você fala para dentro, que você entra mudo e sai calado dos ambientes. Uma comunicação assertiva, gente, é uma comunicação congruente, em que a linguagem verbal e não verbal, elas estão alinhadas e elas apontam na mesma direção, porque assim, a sua comunicação ela vai ter muito mais força. Sétima lição sobre assertividade que o jornalismo me ensinou. Seja flexível. Quando eu trabalhava na RIC TV, afiliada da Rede Record aqui no Paraná, nós fazíamos pelo menos 2 reportagens em 5 horas de trabalho. E em alguns dias eram 3 reportagens, ou 2 reportagens e mais uma ao vivo. Enfim, o ritmo de trabalho era um ritmo muito intenso, muito puxado, e não era nada raro que essas reportagens elas fossem totalmente diferentes uma da outra, inclusive para jornais diferentes. Uma era para o Jornal da Noite, que tinha um perfil mais sério, mais formal, outra para o Jornal do Meio-Dia, o Balanço Geral, que é muito mais conversado, muito mais descontraído. Então, tinham perfis bem opostos. Por exemplo, um dia, eu lembro que a minha primeira reportagem foi sobre um fato, uma situação de um corpo de um homem que havia sido encontrado em um rio na região metropolitana aqui de Curitiba. Uma história super triste. Nós acompanhamos todo o resgate feito pela polícia. E além de ser uma situação trágica, o local era de muito difícil acesso. Então, eu e o cinegrafista tivemos que entrar muito próximo do rio. Eu lembro que a gente ficou totalmente sujo de lama, estava chovendo naquela época do ano. Então, foi uma situação, assim, muito difícil, muito pesada, uma reportagem difícil de fazer. E eu lembro que, na sequência, a minha próxima reportagem era no Palácio Iguaçu, para acompanhar uma coletiva com o governador. Imagine o tamanho do jogo de cintura que você tem que ter para sair de um ambiente como aquele que eu descrevi para vocês e ir para o Palácio Iguaçu entrevistar o governador.
A gente foi sujo de barro mesmo, fomos nos limpando com como deu no caminho, e, enfim, a gente conseguiu trabalhar essas 2 reportagens. Então, ter essa flexibilidade ajuda muito. Ajuda você a ter jogo de cintura para lidar com as situações no seu dia a dia também. E eu também me lembro de uma outra situação, que foi quando um chefe meu achou que eu era a pessoa ideal para apresentar um quadro de esportes no jornal. Logo eu, que nunca acompanhei futebol na minha vida, que sequer tem um time para chamar de meu, que não sabia direito o que era um impedimento, uma caneta, enfim. Fui lá eu aprender mais uma vez, aprender os termos técnicos do futebol, aprender como era o ritmo da narração do futebol, do esporte, que era um ritmo totalmente diferente do que eu estava acostumada com o jornalismo. Só que, gente, essas situações que demandam flexibilidade da nossa comunicação, elas não acontecem só com quem é repórter, não. Elas acontecem no nosso dia a dia. Quer ver só? Você, quando vai falar com um cliente, vai expor o seu negócio, vai vender o seu negócio para o cliente. Depois você sai desse cliente, você vai ter que ter uma conversa com o seu funcionário, vai ter que repassar alguma informação ou cobrar ele de uma determinada tarefa ou demanda. Termina essa reunião com o funcionário, você pega a tua câmera, vai gravar um stories aqui para o teu Instagram. Olha quantas vezes você utiliza a sua comunicação de maneiras variadas. Não dá para você achar que você vai gravar um stories da mesma forma que você vai conduzir uma reunião ou vender o seu produto ou serviço. Cada um desses canais de comunicação demanda uma determinada estratégia. É claro que você precisa ser o mesmo, você tem que ter uma presença congruente e consistente em todos esses canais, mas a forma como a gente se comunica através deles é diferente. Mesmo só dentro do Instagram, se você for produzir um vídeo para o feed, para o IGTV, fazer uma live ou gravar um Reels, é muito diferente. O tempo é diferente, a pegada é outra, e você precisa ter essa flexibilidade na sua comunicação para que você consiga se expressar de uma maneira mais assertiva e ter mais resultados. Eu acredito muito, gente, que você precisa ter flexibilidade para ajustar o conteúdo da sua fala. Você precisa ter flexibilidade para ajustar a sua linguagem corporal, o seu tom de voz. Você precisa ter flexibilidade para ajustar a sua comunicação como um todo. É claro que nem sempre dá certo, que nem sempre você vai conseguir, mas como eu disse, gente, a assertividade é um estado de espírito que exige dedicação. Então, quanto mais nós nos dedicamos a isso, mais tempo nós passamos nesse estado de assertividade. 8ª lição que eu aprendi sobre assertividade como jornalista. Agora vocês já sabem o que é um FOCA, né? Que é um profissional recém-formado. Então, eu vou te falar qual é um dos erros mais frequentes que um FOCA comete quando começa a trabalhar como jornalista. É escrever o texto da sua reportagem de dentro da redação antes de ir para a rua entrevistar as pessoas. O medo de errar é tão grande que você precisa se preparar para você falar e você tem medo. Então, você quer sair de lá com tudo garantido. A verdade é que esse é um erro grande, porque quando você sai para a rua com um texto garantido, você não permite que o outro contribua para aquela tua fala. É o teu ponto de vista que está naquela reportagem. O mesmo acontece quando a gente está ali trocando com alguém no nosso dia a dia, fazendo uma fala. Se você já vai para uma discussão com o texto pronto, com a tua verdade absoluta, você não vai trocar, você não vai crescer com o outro, você vai só defender o teu ponto de vista. Então, o convite que eu te faço é para que você comece a chegar nas conversas mais aberto e receptivo para realmente ouvir o outro, desenvolver essa escuta empática. Nós vamos agora para as 2 últimas lições, então. A 9ª lição que eu aprendi é o poder das histórias. No jornalismo existe uma regra. Toda boa reportagem precisa de um personagem. O personagem é aquela pessoa do dia a dia, aquela pessoa que vivencia toda a notícia que o repórter conta. E mais do que ter um especialista que vai trazer o dado, o número e a estatística, uma boa narrativa precisa desse personagem, porque o personagem ele vai dar vida à história. O personagem é que cria conexão com a audiência. Então, toda vez que você for preparar uma fala em público, pense nesses personagens, conte histórias. Histórias têm um imenso poder de despertar emoções nas pessoas, de tornar sua narrativa inesquecível. A Maya Angelou fala, as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas elas jamais vão esquecer a forma como você as fez sentir. Então, conte histórias e desperte emoções no seu ouvinte. E a 10ª lição que eu aprendi no jornalismo é: prepare-se para o imprevisível. Nos meus treinamentos, eu ensino aos meus clientes técnicas de improviso. Mas eu tenho uma convicção, gente. Toda comunicação que traz resultado reúne 2 componentes:
preparo e estratégia. Você até pode se sair bem de improviso uma ou outra vez, mas você poderia ter tido resultados muito mais significativos se você investisse na sua preparação. Até porque nós precisamos estar preparados para o imprevisível, né? Depois de algum tempo como jornalista, por exemplo, eu já estava até habituada com os ao vivos, mas eu passei por uma situação assim que se eu não estivesse preparada, eu teria sido derrubada completamente. Eu estava fazendo um ao vivo em frente à Receita Federal, falando sobre a entrega das declarações de imposto de renda, quando nós fomos interceptados no meio do ao vivo por um morador de rua que estava ali perto, a gente não tinha visualizado ele antes, ele invadiu o nosso ao vivo, ele tentou me empurrar, tentou empurrar o entrevistado, a sorte que o entrevistado também era uma pessoa super preparada, teve uma presença de espírito imensa, a gente conseguiu contornar a situação, de modo que aquelas pessoas que estavam nos assistindo nem perceberam que tinha acontecido algo tão sério assim. Mas por quê? Porque a gente estava preparado, a gente tinha jogo de cintura, eu tinha experiência na função, o entrevistado também. Então, é importante que a gente tenha esse preparo, porque o imprevisível pode acontecer. Nos tempos de online, a internet pode cair, o seu slide pode não funcionar. Quanto mais preparado você estiver, melhor para que você possa enfrentar essas situações com mais assertividade.